Vamos em frente. A caminhada é longa, mas os viajantes são interessados no assunto. Antes de iniciarmos especificamente o assunto de física quântica, tem algumas considerações que precisam ser feitas, né? A primeira, eu diria que é de cunho comportamental, antes de entrarmos nas especificações aqui da matéria. Nós temos um hábito de, quando nos defrontamos com algo complexo, ou a nossa vista complexa, agimos de duas maneiras diferentes. Ou tomamos fôlego e enfrentamos aquela dificuldade tentando aprender, ou simplesmente nos fechamos, viramos as costas e vamos embora. Assumimos essa posição quando ouvimos falar determinadas palavras, ou ainda alguns assuntos em que simplesmente a gente se fecha e fala assim: isso é difícil, isso eu não vou entender, isso não é bacana. Portanto, eu diria que esses próximos módulos nossos aqui são um desafio. Um desafio ao nosso brio como pessoa, em que nós vamos nos esmerar o máximo possível para transportar para uma linguagem coloquial, uma linguagem, na maior parte do tempo, esperamos que é acessível, mas é necessário também que exista um pequeno esforço de quem nos ouve para que ascenda, para que venha também em sentido do nosso conhecimento. Dito isso, feito o desafio, a primeira consideração que eu considero relevante ser feita é o tamanho do universo que nós estamos tratando. Quando falamos de física quântica, é difícil as pessoas entenderem ou, na maior parte das vezes, perceberem do que a gente especificamente está falando. Então, eu vou citar um exemplo que eu acho que é relevante. Se você tivesse aí um pedacinho de tecido do seu corpo, um pedacinho de pele, ou até um objeto sólido também, mas decidisse dividir esse objeto, ou dividisse essa estrutura orgânica, e continuasse dividindo, então você sairia de tecido você ia para as células que formam esse tecido, das células que formam esse tecido você chegaria provavelmente nos átomos que formam essa célula, e se você pudesse dividir infinitamente, é esse o universo que a gente vai tratar. São estruturas de dimensão extremamente pequena e que tem, e no fundo, essa busca ela tenta responder uma questão que a humanidade levanta há muito tempo, né? Do que as coisas são formadas. Eu gosto de citar como referência os próprios gregos, né? O grego ele achava que toda a forma, toda a matéria, todo o corpo era formado de ar, de terra, de fogo e de água. Para eles, em alguma medida, havia sempre essas proporções ligadas ao elemento. O chinês foi além. Para o chinês havia sempre madeira também ligada. Tinha que ter alguma parte da madeira na produção daquele corpo. Mas o fato é que a estrutura vai reduzindo, e à medida que o pensamento também vai avançando, chega em determinado momento na história da ciência em que descobre-se a existência de uma partícula que era indivisível. Dá-se o nome ela de átomo. O A, que quer dizer não, né? Prefixo A, não, tomo é parte, para eles naquela época o átomo não podia ser dividido. Para você ter uma ideia do que é o átomo, basta usar uma referência planetária. Imagine você que o Sol é o núcleo desse átomo, é o núcleo da estrutura, e os planetas orbitando em volta do Sol são os elétrons, ou pequenas partículas que estão o tempo inteiro vibrando ou girando em torno desse núcleo. Só que o pensamento e a astúcia humana avança, e decidiram que iam dividir esse átomo, e dividiram esse átomo. E dividiram também a divisão desse átomo, e continuaram dividindo. Até que chegaram a um momento em que, em essência, a única coisa que se encontra e que forma todas as substâncias do nosso universo é energia. Não há nenhum corpúsculo, nenhuma molécula, não há nada sólido. Tudo é energia.
E a energia, ela tem duas características importantes, ou duas propriedades que é importante ser dita. Primeiro, a gente vai partir da premissa que todos os corpos e o que dá sustentação a todo o universo visível e provavelmente invisível, seja a energia. Energia, ela não é criada em momento algum. Energia não se destrói em momento algum. A energia o tempo inteiro se transforma. Essa transformação ela é relevante para os nossos estudos e é importante você ter isso primeiro como ponto. Tudo no nosso universo é energia, em essência é o que dá estrutura a toda a forma universal. Essa energia ela não é criada, essa energia não é destruída, essa energia ela é transformada. E o segundo ponto que é importante é que essa energia ela não está parada, ela está constantemente em estado vibratório. A energia vibra o tempo inteiro. Mas entenda e leia, tenha como referência as estruturas que nós estamos tratando. Quão microscópicas, né? Eu diria atomicamente microscópicas são essas estruturas, que são quase inconcebíveis ao nosso raciocínio. Basta você imaginar que se eu pudesse projetar um átomo e ele fosse do tamanho do sistema solar, o núcleo dele seria o Sol, e que isso pode ser dividido até um tamanho que provavelmente ainda assim eu não enxergaria. Ainda assim eu não enxergaria. Então a primeira é que a energia se transforma, e a segunda condição é que ela está constantemente em estado vibratório e se propaga em ondas eletromagnéticas. Em duas características, em dois vetores. Primeiro, com relação à sua amplitude, que é o tamanho desse pulso, né? É um pulso. O tamanho desse pulso, que nós chamamos de frequência, e a altura desse pulso, que nós vamos chamar de intensidade. Dessa forma, essa energia ela pode oscilar de uma ponta a outra, ou seja, ela pode continuar sendo uma onda, ou ela pode, na mesma intensidade, dependendo da frequência e da intensidade, ser uma partícula. Essa é a essência primordial de tudo que nós vamos construir daqui para frente. E se isso tem que, inclusive, se não entendeu, volte e ouça outra vez. Porque se esse conceito não ficar claro, é difícil a gente conseguir avançar daqui para frente. É um conceito elemental. Então, só mais uma vez, antes de você rebuscar aí o que eu vou falar, e aprimorar o que eu vou falar, inclusive, é que energia ela é a base estruturante de todo o universo. Essa energia ela está em estado latente, portanto ela pulsa o tempo inteiro, se propaga através de ondas eletromagnéticas. A energia a energia se transforma o tempo inteiro, ela nunca é destruída e também não é criada. E que essa propagação de energia se dá através de frequência e de intensidade. Portanto, esse pulso original, ele oscila de onda, que é o formato, né, da onda eletromagnética, ou partícula. Em essência, tudo é energia. E complementando o que você falou, os próprios cientistas não sabem muita coisa, né? Por exemplo, só complementando o que você falou sobre o átomo, todo mundo tem na sua mente a figura do átomo, né? Com o núcleo, com os elétrons, né? Na hora que os cientistas quebraram esse núcleo que pensavam que era algo sólido, né? Se encontraram que tinha partes lá dentro, né? Que era justamente as partículas começaram a aparecer. E aí foram identificando vários tipos de partículas, acho que são 8 ou 9, mas para frente nós vamos identificar isso, né? Aí o pessoal não ficou parado aí, quis romper essa partícula para ver o que tinha dentro, ou seja, será que a partícula então é sólida, né? E aí chegaram à questão da energia que você está citando, né? Mas eles também não sabem de onde vem isso, porque essa energia, ela é uma onda, como você falou, uma onda eletromagnética, né? Pelo menos assim estamos entendendo hoje. A ciência está aí, nessa fronteira, né? Mas só para indo mais, tentando explicar de forma prática essa dimensão que estamos falando, né?
qual seria o diâmetro de um átomo, né? Para a gente entender essa dimensão. Você pega 1 milímetro, todo mundo pega uma régua, por exemplo, pega 1 milímetro. Né? O que é 1 milímetro? É algo muito pequenininho, né? Bom, esse milímetro você divide por 1 milhão e o resultado você ainda vai dividir por 10. Tá? Aí você vai ter o diâmetro de um átomo, né? Que tem um nome que, no meu caso agora, só vai complicar. Mas de uma forma muito racional, assim, para a gente conseguir entender dos tamanhos que estamos falando. Né? Essa energia que foi encontrada dentro, né, dessa partícula se chamou de quantum. E aí então vem o nome da física quântica. Né? Então a física quântica, ou mecânica quântica, ela vai estudar o comportamento da matéria nesta dimensão. E que não é só matéria. Né? A partícula é matéria, mas o que está dentro não é matéria, é onda. Né? Então, assim, aí o pessoal começou a ver de que as leis físicas que governam aqui fora, né, não explicam tudo o que acontece lá dentro. E daí, então, isso estamos falando já, a física quântica tem mais ou menos 100 anos, né? Porque em 1901 foi que Max Planck intuiu que existia essa questão do quantum. Então, estamos falando de 1901, estamos falando de mais de 100 anos. Né? A física quântica mesmo foi no final da década de 20, 1925, 24, 100 anos. Temos 100 anos de estudo da física quântica. Né? Ou seja, estamos iniciando o conhecimento. Os cientistas têm milhões de dúvidas. Né? Então, o que nós vamos começar aqui a tratar e a colocar são os princípios, 14 princípios da física quântica, para dar uma base do que se trata esse assunto. Né? E o primeiro princípio que nós vamos falar, dentro desse contexto do quantum, dessa dimensão pequenininha, né, que é menor que microscópica, né, vai ser o princípio da simetria. E isso é importante quando você fala dela ser menor que microscópica, é que eventualmente quem nos ouve pode perguntar, tá, e eu com isso? Né? Porque o moleque pega lá do outro lado da rua, claro, estilingue e manda uma pedrada em você, a pedrada vai doer. Com física quântica, sem física quântica, passa a ser quase uma... Você pode falar, é bacana, mas é uma teoria que não vai mudar o meu cotidiano, é tudo exatamente igual. É importante você ter uma consideração que é salutar nesse momento. Quando você saiu de casa hoje, foi comprar pão ou foi ao trabalho, você não se deu conta, por exemplo, que as suas células estão se reproduzindo. Da mesma forma, você não conhece e não lembra dos processos fisiológicos que o seu corpo está desempenhando, se você precisava ou não ir ao banheiro, o que é ir ao banheiro, né? O que é essa secreção, o que não é, do batimento cardíaco, você não lembra de nada disso. Você vai lá e volta. E eu posso falar que a pedrada doeu a mesma coisa com você consciente ou não das células que estavam no seu corpo agindo. A física quântica, ela não determina a função ou não determina o que acontece necessariamente no nosso macro-universo. Ela é estruturante. Ela vai dar as condições para que as coisas aconteçam no nosso universo. Assim como uma célula. A célula não determina a pedrada dói. Mas ela vai dar uma estrutura para que o seu universo exista. Então, a física ou os processos macro, né, que sou eu aqui tomando a pedrada, para isso tem a física clássica, para isso tem a trajetória da pedra do moleque, velocidade, impacto, etc. Massa. Mas, para as estruturas todas, e todas, eu estou dizendo absolutamente todas, muito mais do que quem nos ouve pode imaginar e vai descobrir na nossa caminhada, para todas essas estruturas, nós vamos invariavelmente encontrar a física quântica como elemento estruturante. Sem dúvida. Então, o que nós vamos falar hoje, então, é o princípio da simetria, né? Que hoje, de uma forma científica, né, se deu esse nome, e que o que traz a explicação de algo que já se conhecia
há 500 anos antes de Cristo, né? Um senhor chamado Hermes o Trismegisto já colocava nos seus 7 princípios, nas 7 leis, né, herméticas, que era o princípio da correspondência, né? Nós já falamos disso no passado, né? Esse princípio da correspondência é muito simples. Ele fala assim como o que é em cima é embaixo, assim como o que é dentro é fora, né? É bem interessante isso, porque o que está em cima é o nosso mundo, o que está embaixo é o que está dentro, o micro. Olha só, né? Então, quando os físicos agora traem esse princípio da simetria, eles falam o seguinte, que, primeiro, conhecer os princípios, né, da física quântica nos habilitará a entender nosso mundo, o que você está falando. Conhecendo esse princípio, a gente vai começar a dar explicação de muita coisa que acontece no nosso cotidiano, né? E te digo mais, né? Já o físico fala, esse mundo micro é o mundo das causas. O mundo que nós vivemos aqui fora é o mundo dos efeitos. Então, assim, vamos entender esses princípios, porque lá que tem origem das coisas. E aqui fora nós recebemos os efeitos disso, né? Então, entender este princípio significa aumentar nossa sensibilidade para o nosso cotidiano, enxergar mais, ter ouvido para ouvir, ter olhos para ver o que está acontecendo e por que está acontecendo. Esta é a importância, né? Então, entender o porquê das coisas. Então, está provado, então, que pela ciência, que as leis que atuam no universo, elas não variam. Isso é importantíssimo. As leis físicas são as mesmas, aquelas que ocorrem lá fora, a milhões de quilômetros de distância, né? E aquelas que ocorrem dentro do nosso corpo. Nós já vamos ver alguns exemplos disso, né? Elas atuam sempre da mesma forma, independente do fenômeno, né? Calor é calor. O calor que está gerando um átomo dentro do meu corpo é o mesmo calor que eu estou sentindo um dia quente, proveniente do sol, a irradiação, né? Então, o princípio da simetria explica exatamente isso. As leis físicas não mudam. Os fenômenos são diferentes, mas os princípios são os mesmos. Então, por exemplo, o pulso elétrico gerado por uma sinapse no meu cérebro, esse pulso elétrico é o mesmo pulso que movimenta um motor elétrico, gerado por uma subestação de energia. Olha que coisa maluca, né? O campo bioeletromagnético que eu gero numa imposição de mãos é o mesmo campo de um eletroímã. Apenas um gerado por um fenômeno biológico e outro gerado por uma bobina elétrica. Mas o magnetismo é o mesmo, né? Essa eletricidade é a mesma que faz funcionar a sua TV, né? Olha que coisa maluca, né? A força de gravidade, por exemplo, que mantém um sistema planetário em estado total de equilíbrio, é a mesma força de gravidade que faz cair um livro aqui da mesa para o chão. Então, assim, os fenômenos são diferentes, mas as leis que atuam são as mesmas, dentro de mim e fora de mim. E isso em qualquer lugar do universo. Pois é. Estamos falando, por exemplo, entre repulsão entre seres humanos e repulsão de elétrons. As forças que atuam são as mesmas. Eu me junto com você numa festa, não te conheço, chego lá, não fui com tua cara. Não sei porquê, mas não fui com tua cara. Repulsão. Ou então, puta, o cara me agradou. Olha só, houve uma sintonia imediata. A gente não sabe por quê. São forças que estão atuando. São as mesmas forças que fazem um próton, né, repelir um próton. Ou então um elétron, né, ser atraído pelo núcleo e assim por diante. Olha que coisa
maluca. O exemplo é o ímã, né? Você pega dois polos iguais, se repelem, e polos diferentes se atraem, né? Exatamente. Aí você fala, o que é isso? Então, o que você está dizendo é que essa mesma energia que repele o ímã vai atuar no meu comportamento. Quando eu olho para um cara e falo assim, esse cara, eu não fico com a cara dele. É a mesma energia que eu estou falando, não é diferente. Então, veja, a física quântica, o nome parece complicado e hoje parece que tudo é quântico, né? Porque realmente está sendo usado esse nome para tudo, para qualquer coisa. Precisamos entender, e essa é a nossa função de ir desmistificando de uma forma muito simples, né? Então, assim, o primeiro princípio da física quântica é o princípio da simetria. O que é isso? Nada mais é de que as leis físicas atuam em qualquer parte do universo da mesma forma. Elas têm a mesma estrutura. Os fenômenos que são diferentes, né? Então, problemas, intuição, né? São fenômenos que nós vamos estudar. Então, a física quântica está trazendo explicações para tudo isso. O bacana é que isso não é criação, isso é comprovado. Está comprovado, veja que as leis físicas que atuam, por exemplo, nos minerais, em uma pedra, né, se é de minério de ferro, são as mesmas que atuam nos vegetais, são as mesmas que atuam no meu corpo. Né? Aquilo que mantém um átomo coeso, essas leis são as mesmas que atuam no mineral. Não é diferente. Pois é. Né? As leis do universo, então, nunca mudam com base nesse princípio da simetria. Sempre serão as mesmas. Então, muitas vezes, a gente entendendo um fenômeno que ocorre nesse micro-universo, a gente vai entender coisas que ocorrem aqui fora. Claro. Que hoje em dia a gente não sabe. Hoje em dia a gente intui, né? E vamos por aí afora. Então, essas leis que regem esse micro-universo vão também reger nossa realidade humana, né? Isso é muito, muito louco, né? Muito maluco, né? E veja, não só o Hermes Trismegisto, 500 anos antes de Cristo, o próprio taoísmo na China traz isso no século II, né? Traz essa questão, assim como é embaixo, também é em cima, assim como é em cima, também é embaixo, né? A gente vai descortinando esses princípios e a gente vai ficando cada vez mais, né, com a percepção de que todo o conhecimento intuitivo do lado espiritual, né, começa a ser explicado pela física quântica. Né? A gente vai ver mais para frente, por exemplo, um pensamento. O que é um pensamento nosso? Um pensamento nosso é uma sinapse. Um pensamento nosso é gerado por um circuito elétrico interno da sinapse, que gera um sentimento que faz todo o meu corpo vibrar. Essa vibração, né, que chega nesse quantum de energia dentro da partícula, né, esta é a linguagem que eu vou usar para o universo. Então a gente fala que pensar não acontece nada. Não, pensar acontece muita coisa. Só pensar. Eu diria que é a mola motriz, né? Hoje os cientistas intuem, porque obviamente, bom, há questões já um pouco mais concretas, mas ainda há alguma dúvida sobre o famoso Big Bang, né? O Big Bang, que seria a origem da expansão do universo, né? Se presume que esta energia vibracional que você citou estava condensada, né, em um ponto, e na hora que ocorreu essa explosão original, essa energia se expande pelo universo e dá origem à vida como um todo. Então, essa frequência vibracional, que não se sabe qual é a origem, né? Mas se sabe que houve um fenômeno de explosão e que essa vibração continua. Isso é vida, né? Essa onda vibracional é o que mantém todo o nosso universo em movimento e em vida, né? E é por isso, é essa frequência que origina todos esses fenômenos da micro-realidade e da macro-realidade, né? E então, mais uma vez,
O princípio da simetria demonstra que todas as leis atuam da mesma forma em qualquer parte do universo, inclusive dentro do nosso corpo. Né? Bom, aprendendo então esse princípio, sabemos que nós vamos ficar um pouco mais perceptivos, nossa percepção vai mudar, nossa sensibilidade vai mudar. A gente vai começar a apreciar os fenômenos da nossa vida com outros olhos, dando explicações do porquê, o que aconteceu. Puxa vida, eu pensei no fulano. Um segundo depois toco o telefone e é fulano. Ah, não é coincidência. A física quântica hoje explica que isso não é coincidência. Né? Não vamos chegar a esse princípio, não vamos chegar a explicar isso, mas são leis que estão atuando. Então, conhecer esse princípio da física quântica nos permitirá entender nosso mundo um pouco melhor, não é verdade? Quantas vezes a solução de um problema estava na ponta do nosso nariz e a gente não enxergava? Por quê? Falta de sensibilidade. Falta de entender o que está acontecendo. Né? Que são os problemas? Né? Me defronto com um problema, ficou tenso. Pronto, bloqueou tudo. Acabou. Né? Muitas vezes a solução está na ponta do meu nariz e eu não enxergo. Por quê? Porque estou tenso, estou bloqueado. Se eu mudo a forma de enxergar os problemas, aumenta a minha sensibilidade e eu vou enxergar a solução. Né? A física quântica e estes princípios trarão esse esclarecimento. Puxa, isto é isso. Olha, isso aqui é uma correlação quântica. Olha o que está acontecendo. Nós vamos ver o que significa correlação quântica. Né? Enfim, no fundo, aquilo que é conhecimento intuitivo, que muita coisa que a espiritualidade já sabe e está trazendo há milênios, né? A física quântica está entrando para quê? Para complementar e explicar em detalhes. A ciência está trazendo a elucidação prática. Né? É isso que a gente pretende fazer. Então, assim, este é apenas o primeiro princípio da simetria. É o primeiro que tem a grande finalidade, né, de entender essas leis, que nós vamos ir vendo, e aumentar nossa sensibilidade para viver de uma forma mais clara, né, de uma forma de entender mais a vida. Quer dizer, em essência, é importante desse primeiro encontro ter-se a noção de que a energia é estruturante de todo o universo. Né? Essa energia, ela ora pode se mostrar como onda, ora ela pode se mostrar como partícula, que tem princípios muito claros, que é o princípio da transformação, né? O princípio dessa inquietude e da sua propagação, que existem leis universais inquestionáveis, né? Que nós gostamos de questionar tudo, invariáveis, né? Alheias absolutamente à nossa vontade ou de quem quer que seja, e que existe um princípio primeiro, que é chamado de princípio da simetria, que mostra que tudo que eu vejo fora, esse mesmo universo está dentro de mim. Exatamente. É isso.